Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de adolescentes. Os cristãos e a prática da misericórdia. Mas afinal de contas, o que é misericórdia? Fique aqui comigo que você saberá do que se trata. Eu também te darei as respostas do Vamos Praticar. E nós vamos, nesta lição de hoje, observar algumas questões importantes sobre a prática da misericórdia. Para esta aula, os louvores sugeridos 390, 417, melhor, 414 e 476. A mensagem: e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Fazer o que é bom. Isso aqui é uma questão crucial de toda pessoa. Independente se é cristão ou não, o ideal é fazer o quê? É fazer aquilo que é bom. E principalmente para nós. Se o mundo precisa fazer o que é bom, muito mais nós salvos na pessoa de Cristo. Tratar os outros com justiça. O que é essa questão da justiça propriamente dita? Quando você tem uma questão sobre duas pessoas, por exemplo, duas pessoas distintas. Por exemplo, uma pessoa é sua amiga e a outra pessoa é sua inimiga, por alguma razão. Então, o que seria justiça nesse caso? É quando o seu inimigo tem razão e você, ao invés de dar razão para o seu amigo, que é o seu amigo, você dá razão para aquela pessoa que é sua inimiga. Isso é ser justo, é estar realmente falando da verdade, dando razão a quem tem, independente de quem seja. Da mesma forma, também se aplica nesse caso a justiça. Por exemplo, o seu amigo está errado e o teu inimigo está certo. Não foi o primeiro exemplo. E quando é o contrário, quando o teu amigo está certo e o seu inimigo está errado, então você dá razão ao seu amigo. Por quê? Porque ele é seu amigo? Não, porque ele está certo. Então isso é praticar a justiça. É independente de quem está certo ou quem está errado, você vai atribuir aquela questão para quem de direito. Socorra os que são explorados. Explorado é geralmente aquilo que você pensa que seus pais fazem com você, né? Meu pai me explora, minha mãe me explora, não é assim? Por quê? Porque minha mãe manda fazer isso, manda fazer aquilo, meu pai manda fazer isso, carregar aquilo e entre tantas outras coisas. Não é assim que nós falamos? Nós somos explorados. O que é ser explorado? É quando uma pessoa está sendo tratada como se fosse um escravo, por exemplo. De vez em quando, a Polícia Federal prende algumas pessoas com situações análogas à escravidão, ou seja, elas estão trabalhando de acordo com a mesma forma que eram os escravos. Então isso é um crime. Então que essas pessoas estão sendo exploradas. Nesse sentido, o que nós temos que fazer? Nós temos que socorrer essas pessoas exploradas. E não, você não é explorado ou explorada pelo seu pai ou pela sua mãe. Defendendo os direitos dos órfãos. Os órfãos, aquelas pessoas que não têm pai nem mãe, é uma questão assim de defender o direito deles. Qual é o direito deles? Todos os direitos possíveis, todos os direitos da Constituição. Quando você realmente defende o direito de um órfão, você está praticando também a misericórdia, finalmente protegendo as viúvas. As viúvas são pessoas extremamente frágeis, que realmente precisam da nossa proteção. Por quê? Porque além de ser mulheres, geralmente são pessoas já idosas, ou seja, não têm mais força, né, não caminham mais, né, têm realmente muita dificuldade até mesmo de se locomover muitas vezes. Então nós devemos fazer o quê? Proteger essas viúvas. Quando alguém quiser fazer alguma maldade com elas, nós não permitimos. E mais do que não permitir, nós não devemos ser o causador deste mal, né? Tendo em vista que, infelizmente, quantas pessoas hoje, né, pais, avô, na verdade aqui no caso viúva, né? As viúvas, né, que geralmente pessoas idosas, né, sofrem maus tratos dos próprios filhos, dos netos, né? Isso é lamentável. Então nós que somos da fé, independente das circunstâncias, de maneira nenhuma nós devemos praticar a injustiça com as viúvas. Nós devemos, na verdade, protegê-las. Vamos descobrir. Esse é um tema bíblico que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hoje aprenderemos mais sobre esse assunto dentro da perspectiva bíblica. O que é misericórdia? Na perspectiva bíblica,
a misericórdia, ela tem dois sentidos principais, dois braços, vamos assim dizer, né? E qual é a questão? O que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão. Misericórdia e compaixão são a mesma coisa. Então, ter misericórdia é ter compaixão. Então, você se compadece das pessoas, né? Por isso você faz justiça. Quando você tem compaixão, você socorre as pessoas que são exploradas. Quando você tem compaixão, você defende os direitos dos órfãos. Quando você tem compaixão, você também protege as viúvas. Então, a compaixão é proteger, é realmente ter essa questão. A misericórdia, no caso, é compaixão. Por exemplo, quando nós vemos lá a parábola do samaritano, ele faz o que? Ele age de íntima compaixão. O que é uma questão de íntima compaixão? Ou seja, o que é ter compaixão? É se colocar no lugar da pessoa. Isso que é o ponto. Então, o que aquele samaritano fez? Ele se colocou no lugar daquela pessoa que sofreu aquela violência. E o que ele fez? Ele fez o que ele gostaria que as pessoas fizessem com ele. Ele levou aquela pessoa para um lugar que precisava, que ali as pessoas iriam cuidar daquela pessoa. Então, ele agiu de íntima compaixão. Ter compaixão é o quê? Se colocar no lugar da outra pessoa. E qual é o outro braço da misericórdia? Misericórdia é não aplicar o castigo que uma pessoa merece. Por exemplo, você é uma pessoa arteira, então você é uma pessoa rebelde, então você merece um castigo, mas o seu pai não aplica esse castigo em você. Por quê? Porque isso é misericórdia, não aplicar o castigo que alguém merece. Hora de aprender o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Os profetas diziam ao povo que até as orações, os sacrifícios, os jejuns e os cultos não estavam sendo aceitos por Deus, porque Israel negligenciava o mandamento de cuidar dos necessitados. Aqui já cai por terra uma questão que as pessoas falam muito na igreja, que infelizmente não tem base bíblica, que diz que Deus não rejeita a oração. Sim, Deus rejeita a oração. Um desses pontos é quando nós não estamos cuidando das pessoas necessitadas. Ou seja, eu posso cuidar do necessitado, mas eu não cuido. Então, quando eu orar, o Senhor não atenderá a minha oração, por mais fervorosa que ela possa ser. Quando você não ajuda, né, o necessitado, porque você não tem condições de ajudar, é uma outra questão. Aí, sobre você não pesará nada. Mas você podendo fazer e não fazer, você está pecando. Uma vez que uma pessoa está pecando, eu ou você, ou ambos, né? Então o Senhor não aceita a nossa oração. Os judeus estavam buscando ao Senhor com orações e jejum num dia de festas, mas negligenciava os seus mandamentos no dia a dia. Ou seja, as pessoas até faziam, né? Os judeus tinham muito essa questão de religiosidade, né? Eles praticavam aquilo que realmente estava na lei, aquela coisa toda. Eles eram pessoas religiosas, ou seja, pessoa que segue um ritual. Então os judeus eles estavam buscando ao Senhor com orações e jejuns nos dias de festa. Nos dias de festa você não faz jejum, né? No dia de festa cá para nós, né? Nós vamos comer, né? Então o que eles faziam? Eles negavam, não, vamos buscar ao Senhor com jejum e oração. Mas de que estava adiantando ali na festa, fazer ali na festa, mas no dia a dia não obedecia os mandamentos do Senhor? Então a questão dos judeus, principalmente a grande questão do judeu, é que o judeu, eles, de modo geral, eles são muito religiosos. Religiosos. O que é religioso? Religioso é aquela pessoa que segue um ritual. Ritual. Por exemplo, você acorda todo dia às 7 horas da manhã para ir para a escola. Você faz isso de segunda a sexta. Então você está fazendo o quê? Você está sendo religioso. Você está seguindo um ritual. Só que a questão religiosa, ela é colocada na questão da religião propriamente dita. Por exemplo, quando uma igreja, né, a nossa igreja Assembleia de Deus, por exemplo, nós estamos no culto e todas as vezes nós fazemos exatamente as mesmas coisas. Por exemplo, nós começamos o culto às 7 horas, porque é o horário, então a partir dali tem um segmento, né? Tem o que nós chamamos de liturgia. Essa liturgia nada mais é do que uma questão de ritual. Então ali nós estamos sendo religiosos. Então essa questão até de liturgia, no caso ritual, que são as mesmas coisas, né? Ritual é para os tempos bíblicos, liturgia é para os nossos tempos, só para resumir. Então, muitas vezes, nós
estamos na liturgia do culto, fazemos tudo ali direitinho dentro da igreja, mas no nosso dia a dia nós não estamos observando, nós não estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor. Por conta disso, o Senhor não aceitará as nossas orações. Eu vou deixar outro ponto aqui para você. Se eu conseguir encontrar aqui, eu me lembro que está no livro de Pedro. E tem uma questão também que fala sobre a questão de Deus rejeitar a oração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja que sim, o Senhor ele rejeita a oração. O princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Certa vez os fariseus tentaram armar uma cilada para Jesus, cometer uma injustiça, trazendo uma mulher adúltera para ele condenar. Porém, Jesus mostrou que sua justiça excedia a deles e fez um julgamento justo e misericordioso. Então, por que nesse caso da mulher adúltera, que é um dos textos bíblicos que eu acho mais bonito, que está lá no livro de João 8, por que Jesus fez ali um julgamento justo e misericordioso? Por quê? Justo, porque trouxeram uma mulher para Jesus, uma mulher que foi pega em adultério, então na lei seria apedrejada até a morte, era o que a lei mandava, quando uma mulher era pega no ato de adultério. Por que Jesus foi justo? Porque quando trouxeram uma mulher, trouxeram só a mulher. E o homem com quem ela adulterou, cadê ele? Não trouxeram para ser julgado também. Então, o que Jesus fez? Ele foi justo. Como é que eu vou julgar uma mulher que cometeu um pecado e não vou julgar o outro que cometeu o pecado junto com ela? Então, veja que aqui foi uma questão de justiça. Jesus foi justo. E por que Jesus foi misericordioso? Porque Jesus, ao invés de aplicar ali a questão do castigo que ela merecia, Jesus foi o que? Misericordioso. Ele não aplicou o castigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem prazer de perdoar pecado. Então veja que quando Jesus virou para aquela mulher e disse: cadê os seus acusadores? Porque o que Jesus falou antes? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqui cabe uma questão muito justa. Jesus lançou em rosto daquelas pessoas que estavam trazendo aquela mulher, que eles também estavam em pecado, que eles também tinham seus pecados. Então a Bíblia menciona que foi saindo um a um, até que ficou somente Jesus e a mulher. O que aquela mulher deve ter pensado naquele momento? Bom, tudo bem que essas pessoas todas têm um pecado, mas esse, que pecado tem? Agora eu serei apedrejada por ele. É isso que deve ter sido passado na cabeça daquela mulher. Mas o que Jesus fez para ela? Fez com ela? Virou para ela e perguntou: cadê seus acusadores? Ninguém te acusa? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus fez ali? Ele agiu com misericórdia, com graça. Então, veja que aqui foi um ato completamente de misericórdia. Aquela mulher merecia, na lei, ser apedrejada até a morte? Sim, ela merecia. Mas o que Jesus fez? Jesus aplicou a misericórdia e poupou aquela mulher da morte. Então veja que aqui é uma questão muito importante. Nós devemos compreender que mais do que acusar irmãos e irmãs, nós devemos também nos colocar no lugar dela, no lugar daquela pessoa. Será que se eu tivesse nesse sentido, se eu tivesse feito esse pecado, eu gostaria de ser tratado assim? Então, o que você quer que as pessoas façam com você, você precisa fazer primeiro. A prioridade é a pregação do Evangelho. Depois, ou melhor, devemos promover o cuidado com o outro por meio de nossas orações, recursos e mãos estendidas. A Bíblia diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. A grande questão da igreja é o quê? É pregar o Evangelho. O Evangelho é o principal papel da igreja.
Além disso, a igreja não somente ela prega o evangelho, ela precisa fazer outras questões também. Outras questões, por exemplo, é promover o cuidado um para com os outros. Nós devemos também, principalmente, ter cuidado, principalmente com os amigos da fé. Mas o que eu quero sempre abrir, eu sempre abro esse parênteses nesse sentido, porque muitas vezes o cristão pensa que nós devemos agir para os da fé e não agir para as pessoas que não são da fé. Eu discordo. Eu estou discordando da Bíblia? Não, eu não estou discordando da Bíblia. Nós devemos tratar melhor as pessoas da nossa fé. No entanto, existem algumas situações especiais que nós devemos ter cuidado. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que na sua igreja chegue ao mesmo tempo uma pessoa da fé, né, um irmão, uma irmã da igreja, e uma pessoa não crente, principalmente pessoas que praticam outras religiões, e eles fazem o mesmo pedido, que é o seguinte: eu estou na minha casa, eu estou tendo necessidade de mantimento, você tem algo para me oferecer? O que a igreja deve fazer nesse sentido? Prepara ali, e isso nesse sentido, a igreja nesse sentido só pode atender uma pessoa, nesse sentido. Então, vai atender o amigo da fé, o irmão da fé? Não, atende de fora. Por quê? Porque quando a igreja, nesse caso específico, atende a pessoa de fora, olha, chega aqui, nós temos isso aqui para você. O que aquela pessoa vai fazer? Aquela pessoa vai ficar feliz da vida e vai embora, não é assim? Ou ainda que fique no culto, ou vai embora, independente. E aquela outra pessoa, nós não vamos socorrer? Claro que iremos. O que nós faremos? Nós trazemos essa pessoa para o nosso meio, claro, porque é nosso, e vamos para a secretaria ou outro lugar e vamos fazer uma oferta entre nós e vamos ofertar ali uma cesta básica, aquilo que aquela pessoa precisa. Por que isso é importante fazer? Porque quando a igreja atende a pessoa da outra fé, né, de uma outra religião, nós estamos fazendo o quê? Dando testemunho. Nós estamos estendendo a mão, nós estamos agindo de misericórdia para com ela. Então aquela pessoa vai embora feliz da vida, independente se ela vai continuar naquela outra religião ou se vai vir para nós, independente, mas o importante é que a igreja cumpra o seu papel. Quanto àquela pessoa da fé, nós podemos, como nós devemos, não é isso que a Bíblia fala, que nós devemos falar um para com os outros as nossas necessidades. Então, nesse caso, vamos atender a necessidade daquela pessoa. Nós fazemos uma oferta naquela hora, né? Ou alguém vai na sua casa, um irmão, algumas irmãs vão em suas casas, trazem algum alimento e traz e leva, e aquela irmã, aquela pessoa, aquele irmão leva para a sua casa. Então veja que agora que a igreja só tinha recurso para atender uma pessoa, agora atendeu duas. Então isso é importante nós termos também esse cuidado. Por quê? Porque assim nós também estaremos pregando o evangelho na prática. Por quê? Porque aquela pessoa da outra religião vai pensar o quê? Engraçado, eu estive lá na igreja, eles me atenderam e não sei se atendeu a outra pessoa, mas me atenderam. Eu fiquei muito maravilhado, porque às vezes na minha religião eles não me atenderam, não me acolheram, mas o pessoal ali da igreja, eu fui ali, eles me atenderam, eu fiquei feliz porque eu estava realmente necessitado, eu estava realmente passando uma necessidade com meus filhos, ou com meus netos, ou com a minha esposa, meu esposo, e a igreja me atendeu. E com esse mantimento aqui eu consigo ficar aqui mais alguns dias, né, abastecido, enquanto eu consigo alguma coisa, né, algum trabalho, coisa do tipo. Então, na cabeça daquela pessoa, no coração dela, vai ter sempre aquela ideia de que realmente os irmãos da igreja, realmente eles têm amor para com o próximo. E isso é pregar o evangelho na prática, dando testemunho. Conclusão: a misericórdia é a prática da nossa pregação. Que esse amor que pregamos e constatamos seja mais do que um belo discurso, que seja um movimento de entrega pessoal com tudo o que temos e somos. Ou seja, o Evangelho de Cristo não é somente a questão do discurso, você chegar na sua igreja e pregar muito bonito, cantar muito bonito, tocar muito bem, né, ou ensinar de uma forma espantosa. Não é só isso. Mais do que isso, o Evangelho de Cristo é um evangelho de poder, de ação, de atitude, de estender a mão ao necessitado. Então, muitas vezes as igrejas estão perdendo muitas pessoas, muitos membros por conta disso. A pessoa fica aí 20, 30, 40 anos entregando o dízimo na igreja, o que eu concordo, mas quando essa pessoa tem uma necessidade, a igreja não atende. E quantas vezes você não já presenciou esse negócio de pessoas que talvez até não seja dizimista, independente se é ou não. Qual é o papel da igreja além de pregar o evangelho? É estender a mão ao necessitado.
principalmente aqueles da fé. E é justamente os da fé que geralmente a igreja não atende, infelizmente. Costumam fazer até outras coisas, né, para outras pessoas, né, e acaba não atendendo os irmãos da fé. Veja que é diferente o exemplo que eu te dei. Quando eu falei o quê? Para nós atendermos a pessoa da outra religião, mas nós, à parte, vamos chamar aquela outra pessoa e vamos atender também. Aqui o que eu estou dizendo é uma questão inversa. A pessoa, às vezes a igreja até atende a pessoa de fora, o que é correto, mas infelizmente não atende o de dentro. Ou faz dissensão, né? Tem dois irmãos, por exemplo, precisando de uma mesma coisa, a igreja prefere atender a um e não atender o outro por razões alheias, né? Por razões variáveis. E isso não deve acontecer no nosso meio. Nós devemos atender um e ao outro. Se porventura nós não temos recursos para atender os dois de maneira nenhuma, então o que vamos fazer? Vamos dividir a parte, né? Vamos dar uma parte para um, uma parte para outro, para ao menos amenizar os dois, né? As duas partes. Então, o nosso discurso, é importante que nós devemos ter um bom discurso para pregar, para ensinar, para cantar, mas mais do que isso, nós devemos ter atitudes. Na mesma questão ali, por exemplo, da parábola do samaritano, veja que ele praticou uma boa ação, mas o levita e o sacerdote não praticaram. Ou seja, de repente, aquele levita até tocava muito bem, aquele sacerdote até pregava muito bem, mas não estendia a mão ao necessitado. Do que valeu a religião nesse sentido? De que valeu no discurso, ou saber tocar muito bem, ou ensinar muito bem? Então, que nós venhamos verdadeiramente agir com as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos que ela nos atendesse, da mesma forma com que nós queremos que as pessoas façam conosco, façamos nós primeiro. Vamos praticar e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, e especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. E que nós venhamos verdadeiramente agir com íntima compaixão, com misericórdia, realmente ter a prática da misericórdia. Não somente falar da misericórdia e da compaixão, darmos bons exemplos, né? Biblicamente falando, né? Nós falamos aí da parábola do samaritano, olha que discurso bonito, né? Mas e eu? O que eu estou fazendo? Não, quando eu vejo um necessitado, eu passo por outro lado. Aí não de nada está adiantando o meu bom discurso, mas que nós venhamos realmente praticar as questões da misericórdia, né? Os cristãos e a prática da misericórdia. Então que nós venhamos ser cristãos praticando a misericórdia para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!